Alô, amigos. Hoje recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da oftalmologia pernambucana, Dr. Álvaro Dantas, que vai nos contar todas as novidades da sua área. Doutor Álvaro, usa óculos quem quer? Certamente, João, é muito difícil uma situação onde não haja solução. Hoje a gente consegue resolver praticamente todos os casos de dependência, é algo muito, é uma área muito rica da medicina e isso faz com que a gente tenha soluções boas, de alta segurança, de alta precisão, para quase todos os casos. Aliás, doutor Álvaro está com um novo visual, está mais bonito, está mais jovem, né? A gente tem que pensar também no dia a dia, né, doutor Álvaro? Não tenha dúvida, a gente tem que se cuidar, né? Porque o cliente quer ser recebido por um médico aliado, com boa visual, né? Sempre ajuda, João, sempre ajuda. Olha, quando é que começou essa coisa da cirurgia para acabar com o óculos? As cirurgias refrativas... Começou na Rússia, não foi? O cara que... Na realidade, uma das técnicas, né? Há mais de 30 anos, existe uma técnica chamada de ceratotomia radial, que foi desenvolvida por Fyodorov, um cirurgião russo. E essa cirurgia consistia em fazer cortes na córnea com bisturi de diamante. Funcionou bem para muita gente, mas muita gente se deu mal, muitas complicações. E hoje é uma cirurgia, uma técnica que não se usa mais há muitos anos. E revertia, não era? Não, às vezes você tinha um problema, que é a hipercorreção. O sujeito, em vez de ter miopia, passava a ter hipermetropia, que de uma certa forma é até pior do que a miopia, né? E quando é que o senhor entrou nessa área? Faz parte da minha formação. Assim que eu comecei a exercer a oftalmologia, a área que a gente mais se dedicou foi a área de cirurgia de catarata, que é uma cirurgia refrativa, e as cirurgias modernas para correção de grau com laser e com implantes especiais, né? A cirurgia de Smile, a cirurgia do implante de ICL, são tecnologias extremamente seguras que resolvem situações difíceis. Que antes o Smile só lhe facilitava para você comprar passagem, agora resolve dos olhos, né? Smile é uma sigla que significa Small Incision Lenticular Extraction, extração de uma lentícula fina por uma incisão mínima. É um grande avanço, é considerada a terceira geração na cirurgia refrativa, desenvolvida pela Zeiss, que é um ícone da tecnologia em oftalmologia, tecnologia alemã de ponta. E essa cirurgia ela foi desenvolvida inicialmente, começou-se a usar em 2011 na Europa, no Brasil em 2013, Estados Unidos, que tem um órgão regulador extremamente burocrático, apenas no ano passado foi que eles começaram a praticar algo que a gente já domina há muitos anos. E o ícone? Como é que surgiu o ícone? O ícone é um projeto que a gente concebeu num momento profissional muito especial. Quando a gente chega naquela situação em que a gente diz, olha, eu quero fazer do jeito que eu quero, da melhor forma possível e trazer o que a gente acredita mais. Então, é uma realização profissional, é uma satisfação que eu não abri mão desde 2015. E tem realmente os equipamentos de ponta, né? Quem for numa clínica a mais moderna, a mais procurada dos Estados Unidos, vai encontrar os mesmos equipamentos do ícone. Eu me orgulho de dizer que sim, João. E tem uma frase que eu costumo terminar nas minhas palestras que diz o seguinte: a gente não compra talento, a gente não compra destreza, é algo que você recebe de Deus, né? Aquela habilidade especial para determinada área, seja ela qual for. Mas a gente consegue comprar a melhor tecnologia na área médica, para aquilo que a gente quer. Agora, isso faz diferença. Ô doutor Álvaro, o senhor não pode ver um avião que fica doidinho, não perde um congresso pelo mundo. Aprende nesses congressos, Sem dúvida, é um momento que a gente troca experiências, a gente conversa com estrelas da nossa área, pega aquelas dicas, né? Coisas que não estão escritas. Então isso é insubstituível, o congresso é insubstituível. E o senhor mantém relação hoje pelo WhatsApp, por internet, com essas estrelas? Não tenha dúvida, a gente que tem grupos de discussão, casos interessantes que a gente coloca lá, discute com gente do mundo inteiro, né? E é um setor que
eu acho que mais tem tido modernidade ultimamente é a oftalmologia, né? Oftalmologia, quando eu comecei em 93, comparando com o que nós temos agora, é como se fosse assim, uma carroça para um supersônico. É uma coisa fabulosa e é inimaginável não ter tudo que a gente tem hoje. É uma diferença enorme em termos de qualidade. E o grande beneficiário é o paciente, né? O doutor Álvaro, um equipamento recente no ícone é para negócio de olho seco. O que é olho seco? Síndrome do olho seco é a doença ocular mais comum no consultório oftalmológico. Afeta no mínimo 30% dos pacientes em consulta. E o que é? É uma deficiência ou na quantidade ou na qualidade da lágrima. Então, muita gente tem queixas diversas, sem saber o que é, atribuindo a alergia, atribuindo a outros elementos. Na realidade, ele é portador de uma deficiência na lágrima. Pode ser ardência, vermelhidão, sensação de areia, lacrimejamento, por incrível que pareça. Como é que eu tenho o olho seco e eu lacrimejo? Na realidade, é uma reação ocular pelo fato de você não lubrificar bem o olho e se irrita os olhos e se estimula um aumento de produção da lágrima, mas uma lágrima de qualidade restrita ou limitada. Então, são muitas queixas que passam desapercebidas. É uma área muito importante que desenvolveu muito. Antigamente, a gente tratava o olho seco na base da tentativa. Era assim, ó, experimenta esse colírio. Ah, não estou me sentindo bem, então experimenta esse outro. Não, hoje a gente tem exames especiais que eles detectam a qualidade da lágrima, o que é que está faltando, se é produção, se é camada gordurosa, e nos direciona para tratamentos especiais, inclusive o laser. Hoje existe um tratamento fabuloso que é aplicar laser na pele e ao redor dos olhos para estimular algumas glândulas especiais a produzir com maior eficiência. Agora, por que é? Quer dizer, a mulher não, hoje é a mulher e o homem que cozinha, quando pega em cebola começa a chorar. Por quê? Porque existe um ácido na cebola que quando você corta ele espalha no ar e que atinge a superfície ocular, né? Além da cebola, tem outras coisas que fazem chorar, O né? limão, se você espremer com falta de cuidado, você pode cair nos olhos, né? Eu não sei. O olho é muito sensível. Quando estão gravando as novelas que tem que fazer a atriz ou o ator chorar, o que é que eles usam, né? Eu acredito que usa alguma substância como estimulante mesmo. Agora, o tratamento por olho seco hoje é rápido e eficiente? Nem sempre. Aliás, todas as soluções para olho seco, elas não desempenham um efeito imediato. Até mesmo lubrificantes, você começa a usar e começa a melhorar. Então, a gente age na lubrificação, a gente age na dieta. Então, o ômega 3 incorporando na dieta, costuma melhorar a lágrima. O laser, e existe também um procedimento de oclusão temporária da drenagem da lágrima, para reter mais a lágrima no globo ocular, que é um plug, como se fosse uma tampinha de um ralo que você coloca aqui para segurar a lágrima no olho. Estou abrindo o que é a catota, aquele negócio purido que aparece. Como é o nome técnico A remela, da catota? né? A remela. Remela. A remela é um muco. É uma resposta do organismo a qualquer agressão, seja no dia a dia, seja poeira, vento, fumaça, alergias podem provocar. Então é comum você acordar e ter aquela secreção amarelada, que não é infecção. Aquilo ali é muco, é apenas resposta do organismo. Mas pode chegar, porque quando tem infecção no olho, Aí você tem uma secreção mais intensa e que prega os olhos, né? Então, quando você acorda com o olho colado, geralmente você tem ali um quadro de infecção bacteriana, uma conjuntivite bacteriana. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Álvaro Dantas. Doutor Álvaro Dantas, qual é a novidade agora na sala de cirurgia do ícone, um negócio que tira as partículas no ar, o que é? Essa é uma história interessante. Há alguns anos, há cerca de 2 ou 3 anos, eu me apaixonei por uma tecnologia que a gente via nos congressos europeus. Eu pensei que você só tinha se apaixonado por Carla. Não. Também Carla, se apaixonou por ela. Carla é o grande amor sentimental, minha companheira. Essa tecnologia é outro amor. Agora eu tenho vários amores na profissão. Certo.
Eu tenho um amor por aparelhos, coisas que trazem segurança, precisão e sucesso. Esse amor das partículas. Isso é muito interessante. Frequentando um congresso da Sociedade Europeia de Catarata, eu conheci uma tecnologia sueca que utiliza filtros especiais que na área crítica da cirurgia, que é instrumental, o olho do paciente, os equipamentos de aspiração da catarata, por exemplo, ele cria uma área ausente de partículas. E aí vale salientar o seguinte: a sala de cirurgia, cumprindo normas técnicas da vigilância sanitária, é uma área onde você é protegido por filtros na própria sala de cirurgia. Esses filtros, eles pegam o ar, purificam ao máximo e jogam esse ar dentro da sala. Só que se você utilizar um equipamento que detecta partículas suspensas no ar, você vai ver que as melhores salas de cirurgia têm uma quantidade grande de partículas, 600, 700 partículas detectadas em 30 segundos. E aí, quando você testa esse equipamento na frente do opério, o opério é o nome desse aparelho, você vê praticamente zero, desaparece totalmente as partículas nessa área. Isso é crucial no quesito de prevenção de infecção. Infecção em cirurgia ocular, graças a Deus, é uma coisa rara, mas quando acontece é uma coisa muito grave e que a gente muitas vezes tem uma perda de visão como consequência. E é o tipo de investimento que é escondido, né? O paciente ele não vê isso, faz parte de todo o background do procedimento, mas que para a gente, para quem pratica, para quem tem aquela responsabilidade de oferecer o menor risco possível, é algo que a gente considera extremamente importante. Doutor Álvaro, o óculos é bonzinho, né? Mas é uma miséria. O cara perde o óculos, não sabe onde acha, às vezes passa 2 horas para achar, porque realmente o cara só perde óculos num lugar que ele não imagina que colocou. Agora, qual é o caminho que a pessoa deve ter para aposentar o óculos? A primeira coisa importante é você realmente ter vontade disso. É você ter um incômodo suficiente. E quem é que não tem vontade? Tem gente que diz, eu adoro óculos, doutor, eu me sinto bonito de óculos, eu quero óculos. É falso. Às vezes é para justificar um medo. Tá certo. Ele tem uma justificativa. Né? Existe desconhecimento. É muito comum a pessoa criar uma imagem muito maior do risco. Né? Sim, aí a pessoa quer tirar o óculos, esse 0,00% que se acha bonito de óculos, os outros, ele tem que ir no ícone. Ele vai lá no ícone, aí como é a sistemática até chegar à cirurgia? Bom, na consulta a gente já é um momento que você detecta qual é o problema daquele paciente, qual é o perfil do paciente, e aí a gente parte para os exames pré-operatórios. Então os exames pré-operatórios vão mostrar qual a melhor técnica para aquele caso. É laser, é implante de lente, já tem um comecinho de catarata que justifique fazer logo a catarata e resolver tudo numa única etapa, é uma indicação muito comum. Então, feito isso, a gente vai oferecer ao paciente o que existe de melhor e mais seguro para resolver aquele caso. Efetivamente, é quase impossível uma situação que a gente tenha que dizer ao paciente, olha, você eu não tenho como corrigir. A gente não tem como corrigir um paciente cego, se ele é totalmente cego, por algumas causas diferentes de uma catarata, por exemplo, que tem solução, às vezes a gente tem que ter a tristeza de informar isso ao paciente. Olha, seu caso, a medicina ainda não tem solução. Percentual pequeno. Muito, muito raro, né? Mas em termos de dependência dos óculos, se o paciente, olha, eu não enxergo bem de óculos, esse paciente tem como resolver. E aqueles que usam fundo de garrafa? Não sei quantos graus. Esses são os mais gratificados. Então, você pegar um paciente que tem, por exemplo, 19 graus de miopia, eu já operei pacientes com essa demanda, que são óculos extremamente grossos, pesados. É um paciente que, sem óculos, ele tem uma visão legalmente considerada cega. E esse paciente ele está à mercê de riscos que muitas vezes ele nem imagina. Tipo assim, está dirigindo numa autoestrada e perdeu o óculos repentinamente e você se envolver num acidente grave por falta de uma condição visual. Então, esse é o paciente mais feliz.
Quantos pacientes não choram na sala de cirurgia quando termina o ato cirúrgico, ele já sai enxergando, muitas vezes, e aqui dali é uma emoção tremenda, né? E é uma coisa engraçada, eu tenho um dono de ótica, eu digo, você deve ter uma raiva do doutor Álvaro Dantas danado. Ele disse, não, eu gosto dele. Ele disse, por que você gosta? Porque ele tira o óculos para ler, mas aí o cara vai usar o óculos de sol. E o óculos de sol é muito mais caro e é de grife, então a mulher que tem que ter 10, 20 óculos, e aí eu estou ganhando mais do que quando usava o óculos de grau. A felicidade do operado é dizer o seguinte, eu vou na ótica, eu olho na vitrine aquele óculos com a lente curva que eu sempre tive vontade e nunca pude usar porque essas armações especiais elas não conseguem receber uma lente com grau, só sem grau. Então é a maior felicidade do paciente é poder comprar um óculos bonito. Ô, doutor Álvaro, e sobre essa coisa de óculos, a pessoa usar um óculos comprado aí, esse pessoal do Paraguai, da China, é um perigo, né? Precisa ter cuidado com o óculos de sol. O ideal é a gente comprar numa casa séria que a gente confie. Porém, a maioria desses óculos simples que se compram em camelô, eles têm os filtros necessários, ideais, né? Mas a gente nunca pode confiar. Então, na realidade, eu defendo que a gente deve fazer tudo dentro do protocolo da legalidade. Por trás de uma atividade de vender óculos sem nota, de todo jeito, existe toda uma indústria do crime, né? Agora, e colírio? Porque eu tenho a impressão que o senhor, quando era menino, usou o Moura Brasil. Esse Moura Brasil tem 800 anos, todo mundo usou esse colírio Moura Brasil, que ainda existe. Existe e vende muito, né? É. E vende muito. Na realidade, alguns colírios, eles contêm drogas vasoativas, que são drogas que uma vez quando você pinga no olho, deixa o olho bem branquinho. Só que essas drogas, elas têm um efeito reverso. Depois de algumas horas, ele provoca uma vasodilatação e o olho fica vermelho. Aí o sujeito diz, poxa, vou pingar de novo, e pinga e fica com o olho branco. Então ele cria um ciclo vicioso igual a quem vive usando o remédio para desentupir o nariz. Tem gente que não descola de um remedinho desse. A mesma coisa acontece com os olhos. Viciou, né? Isso, você cria um ciclo vicioso que a droga faz o olho ficar branco e faz ele ficar vermelho. E aí você acha que é a droga que é boa, porque deixa o olho vermelho, esquece. E ela é quem provoca o olho vermelho também. Agora, evidentemente que para você usar um bom colírio tem que ter a orientação do médico, né? O ideal sempre é isso, né? A automedicação ela pode ter consequências gravíssimas. Por exemplo, é comum o paciente ter uma irritação ocular e chegar no balcão da farmácia. Olha, eu estou com o olho sentindo isso e o balconista, de forma irresponsável, às vezes, vender corticoide. Colírio de corticoide, você usou em qualquer irritação, vai melhorar. Só que se esse paciente criar o hábito de usar isso continuamente, fatalmente vai desenvolver glaucoma e catarata. E às vezes a perda de visão. E depois, muitas vezes, esse pessoal de farmácia, é uma minoria, mas tem aquele que ganha uma comissão do laboratório. E às vezes é um produto sem qualidade, né? É possível. A gente sabe que existe essa atividade de estimular uma venda maior de algum produto ou outro. E isso tem seus riscos. Agora, voltando aí à cirurgia para eliminar o óculos, um período entre esse primeiro contato com o senhor até sair vendo tudo sem óculos, qual é o período médio? Olha, na maioria das vezes, a grande maioria das técnicas cirúrgicas oferece uma recuperação visual quase imediata. Digamos que você já sai da cirurgia já com uma visão bem razoável, depois de algumas horas você já tem ali 90% do efeito, e nas primeiras 24 horas você costuma alcançar perto de 100% de recuperação. A grande maioria, na realidade não existe uma regra absoluta. Mas quantos dias entre o primeiro exame e esse momento? Normalmente a gente examina o paciente no dia seguinte, uma semana e um mês. Mas a recuperação visual, ela é muito mais rápida do que essa rotina. A rotina é mais para você ver se está tudo ok, se não tem nenhum sinal de infecção no início ou coisa parecida, né? Aí quando eu fiz essa cirurgia, eu saí dirigindo. E as pessoas dizem que é mentira, né? Não é mentira, é verdade. E tem casos maravilhosos, né? O nosso amigo lá do restaurante Leite,
ele saiu e foi receber um cônsul português e ninguém acreditou que ele tinha operado de catarata naquele momento. Então, ninguém nota porque não sangra, não fica vermelho. E você já está vendo. Tem gente que sai, doutor, eu saio dirigindo. Fui para casa dirigindo. Não é uma coisa recomendável para todos, mas tem gente que sai se sentindo capaz disso. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Álvaro Dantas. Continuar com o doutor Álvaro Dantas. Aí já estão telefonando aqui que o senhor não respondeu direito. Eu quero saber quantos dias entre a primeira consulta com o senhor e sair vendo as coisas. Quantos dias? Depende do tipo de cirurgia. Um exemplo, cirurgia laser. Às vezes eu recebo um paciente que chega de São Paulo, eu consulto ele de manhã, ele faz os exames à tarde, no dia seguinte de manhã opera, no outro dia faz uma revisão e vai-se embora. Até porque o senhor tem uma parceria com o Marotel, porque o ícone é junto do Marotel. É o cara que vem de outro estado, se hospeda no Marotel, vai a pé lá para a clínica e depois volta, né? Essa é uma das decisões da gente se instalar no empresarial Pontos Corporate, que ele é anexo ao hotel. Então, para o paciente de fora, é uma conveniência você chegar no aeroporto, se hospedar no Marotel e ter todo o seu tratamento ali, andando por dentro das instalações. Então, é algo maravilhoso para o nosso paciente. Agora, a cirurgia bicampeã não, é bi o quê? A cirurgia bilateral, O que é a cirurgia bilateral? Esse é um assunto muito interessante, porque ele gera uma polêmica, gera conversas e é natural. A primeira vez que eu vi falar na cirurgia de catarata bilateral, eu tive a mesma impressão que todo mundo tem. Olha, puxa vida, e se tiver infecção nos dois olhos, é uma catástrofe. Realmente, essa é a primeira impressão. Quando a gente mergulha no assunto, já existe uma sociedade internacional de cirurgia de catarata bilateral. Quando a gente mergulha no assunto, a primeira resposta que a gente consegue é seguro. Quando você faz a cirurgia conforme manda o figurino, tudo descartável, tudo com máxima qualidade, sem partícula. Sem partículas, exatamente. A chance de acontecer uma cirurgia bilateral com infecção nos dois olhos está estimada, não é número de Álvaro Dantas, é número da Sociedade Internacional de Catarata Bilateral. É de uma chance em 10 milhões. Veja, é 5 vezes menor o risco do que andar de avião. Aqui no Brasil, a chance de um avião cair sem sobreviventes é uma chance em 2 milhões. Então, é uma prática segura. E aí vem o outro lado. Tem benefícios? É só uma comodidade? Não. É algo com muitas vantagens. A principal, João, é você não viver o desequilíbrio. Imagine um sujeito que tem 3 graus num olho, 3 graus no outro, e de uma hora para outra ele faz uma cirurgia que passa a ter grau 0, sem catarata, com uma lente multifocal implantada, e essa diferença de um olho para outro gera um desconforto tremendo, na maioria das vezes, e a cirurgia dos 2 olhos no mesmo dia não gera esse desconforto. Então, o paciente chega no dia seguinte, na maioria das vezes, muito satisfeito, muito tranquilo, já com conforto e uma recuperação da visão como um todo muito mais rápido. Agora, é importante dizer o seguinte, a cirurgia bilateral ela é feita com as cirurgias completamente separadas. Então, primeiro a gente opera o olho direito. Quando termina o ato cirúrgico, tudo que é utilizado na sala é descartado, é trocado. E a cirurgia do esquerdo ela é feita como uma cirurgia feita em outro dia qualquer. Ou seja, não existe compartilhamento de materiais ou de produtos entre as duas cirurgias. O senhor e tem esse feito? o segredo. Tem feito? Na maioria das vezes é uma opção do paciente. Eu opero tanto os 2 olhos como dias separados também. Então é uma opção do paciente. Nossa tarefa, a tarefa do médico é explicar quais são as vantagens, quais são os riscos. E, particularmente, eu acredito, confio, operei 2 irmãos. Certamente, no dia que eu for submetido a uma cirurgia de catarata, eu também vou fazer os 2 olhos no mesmo dia.
diversos colegas, inclusive oftalmologistas, eu já operei os 2 olhos, mas não é uma coisa imposta, é uma decisão do paciente. E quando ele começa a entender do assunto, ele vê que é seguro. Inclusive, eu até brinco, olha, vão lhe chamar de louco, vão dizer que seu médico é louco, porque existe esse preconceito, né? O Einstein dizia que é mais fácil você separar o átomo do que acabar com o preconceito, né? É verdade. Isso é muito forte na medicina. Agora, tem algum caso na medicina, eu cito o exemplo de Gilberto Freire. Gilberto Freire me disse, olha, eu vejo um olho para perto, que eu leio, e um para longe. Tem isso também, né? Antigamente era a grande solução na cirurgia de catarata. Isso assim, há mais de 20 anos. Quando a gente operava um paciente de catarata, naquela época que não existiam as lentes mais especiais, a gente calculava para que um olho ficasse perfeito para longe e o outro para perto. Isso gera uma satisfação na grande maioria dos casos. Mas hoje em dia tem soluções superiores. Hoje em dia as lentes trifocais, as lentes de foco estendido, são lentes em que você pode enxergar com os 2 olhos de longe, perto e meia distância. Então, é a Varilux dos olhos. Varilux dos olhos pode ser, né? pode ser chamada assim. Antigamente essa lente Varilux que ele mudava de acordo com que você pegava o óculos. A lente multifocal dos óculos, ela funciona de forma diferente, ou seja, para você ver com os óculos em todas as distâncias, você vai ter que olhar na altura adequada para o foco. Então, para longe é na parte superior da lente, para perto é pela parte inferior. A lente implantada, ela não funciona assim. Então, quando você olha para longe, em todas as formas, você vai estar com a visão adequada. E se você vai ler em qualquer posição, você vai ter uma visão adequada para perto também. Então, é uma revolução na oftalmologia, uma revolução no resultado cirúrgico da cirurgia de catarata hoje em dia. Doutor Álvaro, um detalhe importante, onde é o ícone? O ícone está... O ícone tem cada outdoor modernoso aí, que é o senhor que cria, né? A gente participa sempre nas Onde ideias. É o ícone? O ícone é o Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste. A gente está na Barão de Souza Leão, do Pontes Corporate, que é anexo ao Mar Hotel, e estamos lá à disposição de toda a sociedade pernambucana para prestar nosso melhor serviço para todos. Pernambucana e nordestina e brasileira, né? Brasileira e internacional também, graças a Deus. Vem uns portugueses. A gente se orgulha até de poder dizer que hoje a gente promove um movimento contrário do que acontecia no passado, onde as pessoas saíam daqui para fazer cirurgias de catarata em São Paulo. Tem um tal de Barraqué. Instituto Barraqué em Barcelona. Hoje a gente vê uma migração contrária, pacientes saindo. Eu operei na semana retrasada um empresário do Rio Grande do Sul e que comentou, vou fazer a cirurgia em Recife. Em Recife, por quê? Não, lá tem um bom centro e eu fui informado e cheguei até o ícone, né? Certo. Então é uma coisa que nos orgulha muito. Nós queremos agradecer, doutor Álvaro, dando os parabéns, porque realmente o ícone é um orgulho de todos nós pernambucanos. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.